Tema que vamos tratar hoje à noite, na sequência dessa série que estamos trabalhando em dezembro, plantados na casa do Senhor. Quem está plantado, floresce. Quem não está plantado, murcha, morre. Mas quem está plantado, floresce. É o que a palavra de Deus nos afirma, conforme está ali no Salmo 92, 13. Então, o tema que nós vamos tratar hoje à noite é sobre vida profissional e estudantil, baseado aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, durante esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Nunca envelheceu a veste, nem o pé inchou, eles andando no deserto durante 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, teu dinheiro, tua riqueza, teus recursos, e ser abundante em tudo que tens, guarda que não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te introduziu, ou melhor, te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, da rocha, né? Que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal
te fazer bem. Sempre depois da humilhação e da prova vem a bênção. Fala para o seu irmão do seu lado aí, dá uma primeira mensagem. Você vai dar várias mensagens para ele. Fala para ele, sempre depois da humilhação e da prova vem a bênção. A sequência é essa: humilhação, prova, vem a bênção. 17. Não digas no teu coração, depois que você prosperou, foi abençoado, enriqueceu, Deus proveu, milagres aconteceram, provisão abundante, crescimento, multiplicação, conquista. 17. Não digas, pois, no teu coração: ah, sabe o que foi? Foi a minha força. Sabe o que é? Eu ralei muito para chegar aqui. Você não sabe o quanto eu suei a camisa, o quanto eu ralei para chegar até aqui. Você não sabe. Não digas no teu coração que foi a tua força e o poder do teu braço que levaram você a adquirir riquezas ou gerar riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires ou conquistar riquezas. Para quê? Para confirmar a sua aliança, que por juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. Muitas vezes as bênçãos estão chegando para nós, sabe por quê? Porque Deus prometeu para os nossos pais, e nós achamos que somos nós. Nós somos engraçados. Deixa eu dar só uma pausa aqui. O Wesley Dowell, escritor de vários livros sobre oração, ele diz que as orações nossas têm um efeito eterno, para a eternidade. Muitas vezes eu estou sendo abençoado, sabe por quê? Por causa da oração da Dona Olímpia, minha mãe. Pelas campanhas de jejum que ela fez. Ela já morreu, ela está no céu com o Senhor. Mas eu não tenho dúvida de que eu estou sendo abençoado, e sou abençoado, e serei abençoado, Luiz, por causa das orações da minha mãe. Mas só que eu posso correr o risco de achar que eu sou o cara. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Não te esqueças, primeiro, que foi o Senhor que te deu poder. E outra coisa, existe uma aliança, uma promessa de Deus lá atrás para os seus pais, para os seus antepassados, que está se cumprindo na sua vida. Então nós não podemos vangloriar de nada. Nós temos que ficar pianinho na humildade, na tranquilidade, na confiança do Senhor, na dependência dEle, porque senão nós vamos quebrar a cara, porque a soberba, Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína, o orgulho vem antes da ruína. Começa a se achar a última bolacha do pacote, alguém vem, pisa no pacote, não vê a bolacha, moe a bolacha, só mais nada. Então que Deus abra os nossos olhos, e não nos esqueçamos que é Ele que dá poder, graça, sabedoria, capacidade para nós conquistarmos alguma coisa. E segunda coisa é que nós estamos colhendo o que alguém semeou lá atrás. 18, porque, olha o alerta aí, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires, os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. A sentença está dada. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Usa de misericórdia conosco, Senhor, e revela a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Primeira mensagem que eu queria deixar para você. Então, 3 princípios só. Vamos lá. Eu? Como ter sucesso na vida profissional e estudantil.
Primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui. Quem inventou o trabalho? Primeiro, eu errei a ordem. Quantos já ouviram essa frase? Maldito quem inventou o trabalho. Quantos já ouviram isso aqui? Principalmente segunda-feira chuvosa, dia de estresse assim. Quantos já ouviram? Levanta sua mão. Segunda pergunta. Quem inventou o trabalho? Deus. Esses dias eu estava num determinado lugar e alguém falou assim, eu concordo com o que o cara disse lá no meu trabalho, que maldito que inventou, mas subiu um negócio assim, subiu, desceu, eu falei, eu não vou interferir nesse negócio, não tem nada a ver comigo. Eu falei, não, mas eu preciso esclarecer. Aí eu perguntei para ele, você sabe quem inventou o trabalho? E era uma pessoa que conhecia um pouco a palavra. Não, o trabalho é uma maldição. Eu falei, não. O trabalho é antes da maldição. Gênesis 2,15, não tinha acontecido a maldição ainda. No 3,1, sim. Por isso que Jesus disse, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece a Bíblia, a gente fala bobagem, depois tem que passar vergonha ou aprender, né? Gênesis 2,15 diz, Deus criou o homem e colocou no jardim para o lavrar e o guardar. Trabalho. Deus podia fazer o jardim com auto-irrigação, né? Deus pode fazer qualquer coisa, né? Mas Ele não fez, Ele deu esta oportunidade do homem ser útil, porque o trabalho traz a nós utilidade. Quantos aqui já ficaram desempregados 3 meses? Você ficou já? Eu fiquei 5 uma vez. 5. Eu quase me desesperei da própria vida. O trabalho é uma bênção de Deus. Fala para o seu irmão a segunda mensagem da noite. O trabalho é uma bênção de Deus para você. É uma bênção. O trabalho é uma bênção que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos orar por quem não está trabalhando aqui, para que eles entrem nessa bênção. Mesmo quem não quiser trabalhar também, vai entrar na bênção. Nós vamos orar por todo mundo. Você tem a chance de sair agora. Se você não quiser trabalhar, você pode levantar, pegar suas coisinhas, porque todo mundo vai estar trabalhando, e alguns ainda este ano. Não vai virar o ano ser desempregado, não. Nós vamos fazer a oração forte aqui. Segundo a palavra de Deus, é a mais forte que eu conheço. Como ter sucesso na vida profissional e estudantil? Primeira coisa, obedecendo aos mandamentos de Deus. Não tem jeito de você ter sucesso nesta área e nenhuma outra área da vida se você não estiver disposto a obedecer aos mandamentos, aos princípios de Deus. É o versículo 11 aí que diz, guarda, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que eu te ordeno. Para não suceder que depois de terem comido estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas. Então, se você quer ter sucesso na sua vida profissional ou nos seus estudos, você precisa andar em obediência à palavra de Deus. Porque Deus honra a sua palavra. Deus honra ao princípio que Ele estabeleceu. Salmo 1, versículo 3, diz assim, o capítulo 1 dos Salmos, e você sabe disso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, verso 3, tudo quanto ele fizer prosperará, tudo. Quem é esse homem? O homem que anda na lei do Senhor, que anda em obediência à palavra de Deus. Conhecer a palavra é uma coisa, obedecer é outra. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não obedece. Ele conhece a Bíblia para os outros, ele conhece a Bíblia para questionar quem conhece menos.
para questionar pastor, questionar líder de G100, para criar caso lá no G100 com perguntas capciosas, mas ele não pratica a palavra, ele não obedece a palavra. Pode ver que esse tipo de gente não prospera. Tudo que ele põe a mão, não prospera. Então, se você quer ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida estudantil, nos seus estudos, naquilo que você faz, na faculdade, lá no colégio, você precisa obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Encontrando os mandamentos de Deus, se alegrar neles. Não tem jeito de você prosperar em desobediência à palavra de Deus. E aí então dá para abrir esse leque e falar um ano inteiro disso, né? Só relacionado ao trabalho. Por exemplo, anote aí, não vai dar tempo de ler, Efésios capítulo 6, versículo 5. Diz assim: vós servos, fazei todas as coisas como ao Senhor e não para agradar aos homens. Porque se você fizer assim, você terá a recompensa que vem do Senhor. Então, se você estiver desmotivado para o trabalho, é porque o seu paradigma mental está errado. Você pode estar cansado de uma rotina, de fazer uma coisa, a mesma coisa e tal, mas de trabalhar, você não pode estar fazendo de qualquer jeito, porque nós prosperaremos, você vai prosperar, quando você fizer todas as coisas como ao Senhor e aguardar dele a recompensa. Dele a recompensa. Vou dar um testemunho pessoal. Você pode até questionar, mas se quiser questionar, não, por favor, não gaste tempo para questionar eu depois do culto, não. Porque é uma opinião pessoal. Às vezes tem gente que gosta de, né? Não concorda, não é para você concordar, vou falar de uma experiência. Se servir para você, abrace, acate. Se não, você fala, Osmar é radical, Osmar é bobo. Fala o que você quiser falar. Fica tranquilo, morto não reage. Quando eu trabalhava na Prodesp, processamento de dados do Estado de São Paulo, trabalhei lá nos anos 80 até os anos 90. Chegou um tempo lá, o seu Wagner Mantovani, estourou uma greve lá. De um dia para o outro, eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, greve. E os caras não queriam deixar a turma entrar, aquela confusão toda e tal. E eu era recém-convertido, mas eu tinha sido ímpio, e como ímpio eu tinha sido muito malandro no passado. Então, eu usei algumas coisas do meu passado para... Não, ninguém vai entrar. Saulo, não fiz nada, não criei casa, eu só fui passando e fui entrando. Não, você não vai entrar. Ô, bom dia, tudo bem? Não dei a mínima, eu trabalhei, mas virou uma confusão aqui. E eu fui pressionado, porque eu tinha liderança lá dentro, em algumas coisas e tal, fui muito pressionado, e eu voltei para casa naquela noite, no outro dia eu sabia que ia ter de novo a pressão, falei, Senhor, eu preciso de uma instrução da Tua palavra. E aí Deus me deu um texto lá de Provérbios, vou ver se eu encontro para você aqui, se não me engano é 24, 21. Isso vai trazer aqui um... Alguns vão gostar, vão ficar bravos, mas, enfim, é a Bíblia. The Bible says, né? A Bíblia diz e acabou, vamos embora. Vamos ver se... Eu não separei ele. Achei, 24, 21 mesmo. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Vou aderir a essa greve para ficar bem com meus amigos ou vou trabalhar? O que eu faço? Tem hora que você não sabe fazer, né? Eu vou ser depois pisado por essa galera, que a maioria, só os Caxias estavam trabalhando, e eu estava lá no meio, né? Aí o Senhor me deu essa palavra aqui, que quando você tiver dúvida, pergunta para Deus que Ele te leva às Escrituras. Não importa se você tem 5 anos de vida cristã, 40, Ele fala com você, Deus fala pela sua palavra. E Ele me falou isso aqui.
Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, aos governantes, às lideranças. E não te associes com os revoltosos. Chorei, hein? Porque de repente levantará sua perdição. E a ruína deles, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? E aí o Espírito Santo me lembrou de Efésios capítulo 6, que eu citei para você. Eu estou falando de experiência, não estou falando de que eu li em manual, não. E aí o Espírito Santo me deu a seguinte dica lá atrás. Quem colocou você aqui para trabalhar neste lugar? Você se lembra que eu não era cristão quando eu entrei lá, mas eu estava desempregado também há um tempo, e eu pedi oração para minha mãe. E ela fez campanhas de oração para mim. Na célula dela, nas mulheres intercessoras dela, botou todo mundo para orar. Meu filho precisa trabalhar, meu filho precisa trabalhar. Sabe como é que mãe é? Quando mãe bota um negócio na cabeça, ninguém tira, nem Deus tira. E aí o Espírito me lembrou, você se lembra que você pediu para sua mãe, para você, um trabalho? Eu ouvi a sua petição, eu coloquei você aqui para trabalhar. Agora vai ler lá o que diz Efésios capítulo 6, versículo 5. Para quem você trabalha? Está lá escrito, fazei todas as coisas como ao Senhor, e aguarde dele a recompensa. Você trabalha para quem mesmo? Você, agora pergunto para você trabalha para quem mesmo, segundo esse princípio? Para o Senhor. Então o Senhor falou comigo assim, bom, então você vai cruzar os braços, vai aderir à greve, vai dizer para mim, que arrumei um emprego para você, que pago você através da Prodesp, porque você trabalha para mim. Eu faço o recurso que eu tenho para você chegar através dessa empresa. Você vai dizer para mim que você não está satisfeito? Tem alguma coisa errada aí, amigo. Sabe, meus irmãos, e depois que ao longo dos anos aí, como disse para você agora, eu tenho de comunidade da graça há 30 anos, eu vi muita gente, vindo aqui pedir oração para mim no final de culto, para Deus promover um trabalho. E a gente ora, o cara trabalha. Depois eu vou falar de um outro ponto desse, né? Deus abre as portas de um trabalho, ele fica feliz, ele vem aqui, o Wagner lê o testemunho dele, a gente faz festa. Aí ele começa a murmurar na célula lá, no trabalho, meu trabalho é muito puxado. Muita exigência. É longe. Como é que fica Deus nessa história, hein? Fica feliz? Aí Deus fala assim, está ruim então para você? Está reclamando do trabalho? Está cansativo? Está longe? Vou deixar você 5 meses sem trabalho, vou dar umas férias, você está cansado. Vai 5 meses de férias agora. Aí o cara volta para a fila da oração de novo, Wagner. Aí vem na hora da vitória, segunda-feira. Aí ele fica crente. Ele vem na hora da vitória segunda-feira, ele fica para a vigília com o Antunes depois às 11 horas, vem nas mulheres intercessoras, se é homem, se é mulher, não interessa, ele está aqui lá no fundão. Fica crente na hora. Assim são os funcionários, assim são os empresários, que pedem a Deus uma empresa. Eu tenho o sonho de ter meu negócio pessoal, ora, arruma um sócio. Às vezes tem uns caras mais corajosos que arrumam uns 3 sócios. Ai, é uma loucura. Meu Deus do céu. Vou até tomar uma água aqui. Não pergunta nada para ninguém, não consulta ninguém. Aí quando estoura o pepino, traz tudo para o Wagner. Aí, Wagner, me ajuda aí. Pô. Aí o Wagner chama o Pasquale. E aí o Pasquale chama o Antunes. E ninguém resolve. Ninguém resolve. Porque não andou segundo os mandamentos de Deus. Não pense você que se você não andar segundo os mandamentos de Deus, você vai ser abençoado. Deus não chancela. Deus não valida aquilo que Ele não começou e não estabeleceu.
Então, sem obediência, não tem jeito. Mas quando você anda em obediência, Deuteronômio 28 diz que, lemos o 8, 28, diz que as bênçãos correm atrás de você. E estas bênçãos virão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus e teres cuidado de fazer tudo conforme está escrito, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você vai correr, a bênção vai correr atrás de você. Você fica brincando com ela, corre para lá, para cá. E ela vai correndo atrás de você. Você tem que falar, chega, Senhor, chega, não aguento mais tanta bênção. Chega de recursos, Senhor, eu vou repartir com outros. Não sei mais o que eu faço. Você abre o guarda-roupa, você tem dúvida. Que roupa que eu vou, meu Deus? É tanta opção. É tanta opção que você fala, meu Deus, você acha que o guarda-roupa está ficando diminuindo? Você fala, não, tem alguma coisa nesse problema. O Marcão pôs uma madeira aqui que está diminuindo, está encolhendo meu guarda-roupa, não cabe mais as coisas. É tanta bênção. É para você repartir. Ponto 2, falei muito do 1, vou falar rapidinho dos 2. Segunda coisa, como prosperar, ter sucesso na vida profissional? Primeiro, qual é mesmo? Obedecendo. Opa, não esquece não que eu vou fazer chamada oral aqui, pública, hein? Anota aí que eu vou fazer chamada oral. Vai ter um momento andando sobre as brasas aqui no final, fica esperto aí. E se tiver com sono, é você que eu vou chamar. Estou vendo uns meio caídos aqui, é esses que eu chamo. Né, Beto? Você está ligado, né, Beto? Segunda coisa, você tem que lembrar do que o Senhor... Lembrando do Senhor. Veja o 13 aí, olha. Verso 13. Olha lá. Volta lá para o Deuteronômio 8, 13. E depois de se multiplicarem os teus gados e rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, teus pais não conheciam, para te humilhar e provar, e para te fazer o bem no futuro. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço é que me deram essa capacidade toda. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, que hoje se vê. Segunda coisa para você andar em prosperidade e sucesso é você se lembrar do Senhor. Vamos lá junto? O grifado ali. 3 coisas tem que lembrar. De quem? Do Senhor, de quem você era e onde você estava. Nós nos esquecemos com muita rapidez. Quando Ele está no sufoco, Ele te promete tudo. Ah, Senhor, se Tu me deres este carro, Senhor, eu vou usar para a Tua obra. Eu vou usar para Te servir, Senhor. Será um instrumento de serviço na Tua causa, Senhor. Ah, Senhor, se Tu não me der essa casa, ela vai ser uma morada de paz, para eu acolher um G100 aqui, Senhor. Dá uma casa bem grande para mim, Senhor. Aí Deus dá. E quando Ele der, você não pode se esquecer das promessas que você fez, de quem você era, quando você estava desempregado, quando você era funcionário, e agora você é profissional liberal, ou você é um empresário. Você não pode esquecer de onde você saiu. Você não pode esquecer do Senhor que te deu, é Ele que te deu. É Ele que te deu. A gente pede marido, pede mulher, pede filhos, depois reclama de tudo. Ora 10 anos para Deus dar um marido. Deus dá e depois reclama. Ah, vai catar coquinho, meu. Como diria o nosso profeta maior, vai pentear macaco. Não é uma loucura? E aí, como é que está a vida de casado? Tá fogo, viu, meu? Ó, é difícil, viu?
Por isso que o Martinho da Vila fez aquele samba aquela vez, né? Menina moça quer namorar. Os mais antigos conhecem samba. Quer namorar. Está namorando, quer noivar. Está noivada, quer casar. Está casada, só quer brigar. Se está brigando, quer separar. Se está separada, não quer amar. E aí o ciclo começa de novo. Gente, vamos nos contentar. Vamos nos alegrar. Vamos lembrar que o Senhor que nos deu. Quando estiver reclamando do seu trabalho lá, lembre-se do tempo que você ficou desempregado. Você não tinha dinheiro para comprar uma coxinha, uma casquinha do McDonald's para dar para o seu filho. Lembra disso. Seja fiel no pouco. Lembre do Senhor. Todas as coisas vêm dele. Lembre de quem você era. E onde você estava. Lembre-se de quem te ajudou. Lembre-se de quem deu a primeira ajuda para você. Lembre-se. Como disse o Nadinho aqui nas 2 campanhas que ele falou, a mesma coisa. A prosperidade, Fernando, é um grande teste para muitos de nós. Entre a prosperidade e a aflição é infinitamente melhor para todos nós. Porque a aflição nos puxa para Deus. A gente é frequente nos cultos, não perde o G100, vai em todas as reuniões que tem, ora, jejua, levanta de madrugada, prosperou, aí começa o grande teste, que é o 3º ponto. Começa o grande teste. Nós perdemos a humildade e a dependência de Deus. Porque, como disse o Nadinho aqui, quem tem dinheiro fala alto. Quem tem um carro mais possante quer prioridade na fila da esquerda, na estrada. Não é assim? Vai dando farol, empurrando todo mundo. Dá licença. Ei, esqueceu do Fusquinha? 62, motor 1200, 6 volts, lembra dele? Esqueceu rápido. Quer prioridade em tudo, ele é importante, ele fala alto. O nível de exigência é grande. Quer a primazia em todos os lugares, se esquece de onde saiu. Não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça de Deus, não se esqueça quem você era e nem de onde você estava. E se você tem alguma coisa hoje, você deve tudo isso ao Senhor, e muitas pessoas te ajudaram. Garanto que quando Saulo começou, alguém ajudou ele. Certo, Saulo? Quantos anos de profissão? 40 e poucos anos, como um excelente dentista. Mas lá atrás alguém abriu portas para ele. Não se esqueça. Natal está aí. Pegue um pão diário, faça dedicatório e leve lá para aquele cara que te ajudou lá atrás. Não se esqueça. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça de fazer a sua lista de gratidão, de agradecer, porque pedir nós somos bons. Não se esqueça. Bendize a minha alma ao Senhor, dizia Davi, Salmo 103:3. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Mantenha a humildade e a dependência de Deus. Mantenha a humildade e a dependência de Deus. Se a prosperidade afastar você de Deus, o problema está com você. O projeto de Deus é nos prosperar. Cuidado. Cuidado.
Porque esses deuses que fala aí, referindo-se às outras nações, esse Deus tem um Deus sutil que entra no nosso coração, que é mamão, que é a avareza, que é o amor ao dinheiro, que é a insatisfação total. Nada está bom. Se ganha 10, quer ganhar 15. Ganha 15, gasta 16. Aí quer ganhar 20. Aí para isso trabalha mais. Trabalha mais. Trabalha mais. Tem gente que trabalha tanto que nem descansa. O avarento, deixa eu dar uma notícia para você. O avarento, ele trabalha tanto que ele nem desfruta do que tem. Ele não desfruta. Como um amigo nosso que comprava carro zero, não tirava o plástico do banco por um ano. O Maybach sabe do que eu estou falando, o Wagner também. Eu ficava tentado na casa de arrancar o plástico do banco. Não, para não gastar o banco. Ele colava no banco, transpirava. Eu estou falando sério. Sei de gente que tem... Eu não vou falar que dá a impressão que estou mandando um recado para alguém que está aqui dentro, mas eu vou falar em tese, tá? Tem gente que tem coisa, não usa e não deixa os outros usarem. Uma vez perguntaram para o Boni, agora o Boni eu vou citar, né? O Boni não está aqui mesmo, não vai se defender. O Boni, aquele diretor da Globo muitos anos, estava lá, tinha cumprido o ciclo dele na Globo e tal, e aí o Silvio Santos fez uma entrevista com ele e tal, e aí vai, não vai, vai assumir, não vai. Ele falou assim, olha, o negócio nosso está na questão financeira, por mim eu vou. Mas estão falando que eu estou pedindo muito. Mas quanto você está pedindo? Ele falou, não importa o que eu estou pedindo, eu tenho um custo fixo mensal de 300 mil. Para eu manter o que eu tenho, custa 300 mil. Então eu tenho que ganhar um pouquinho mais que isso, por menos disso não dá. Então tem gente que vai acumulando coisa, que vai dando uma despesa para ele, que se ele abaixar o rendimento dele, ele quebra, ele mói de cima embaixo, não sobra nada. Cuidado, se as tuas riquezas aumentarem, não ponhais nela o teu coração. Osmar, mas você está falando, você não está discernindo o nosso público da ZL aqui. Estou sim. Sabe por quê? Porque riqueza não importa valor. Porque às vezes um carrinho novo pode afastar você de Deus. Um emprego que você pediu, aí você se empolga com o emprego, começa a trabalhar, a primeira desculpa que tem, fala assim, mas não dá mais para eu liderar a GCM, estou trabalhando muito, não dá mais, estou saindo tarde do trabalho, aí você já abandona o ministério, o serviço a Deus. Aí você malemar, vai no G100, vai uma quinta, falta 3 e tal, e a desculpa melhor que alguém tem para não servir a Deus, não cumprir a missão, sabe qual é? Trabalho. As que eu mais ouço é trabalho. Se eu tivesse tempo, Osmar, eu serviria mais, mas eu não tenho. Então Deus vai deixar você ter tempo. Vou orar para que Deus dê tempo para você. Vai na lista da oração forte do final também. Senhor, tem gente que não tem tempo para te servir aqui, Senhor. Já estou orando já. Esconde da cadeira aí se ele não quer receber. Senhor, tem gente que está dizendo, não tenho tempo, Senhor. Dá tempo para eles, Pai. Vamos ficar em pé, irmãos, que por falar em tempo, já acabou meu tempo.